Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 30. Humildade, o caminho dos sábios. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E olha que alegria, que honra para nós, né? Chegamos ao 30º capítulo de Provérbios. Que felicidade estarmos mergulhando tão fundo nesse livro que é tão rico, tão cheio de lições atuais para a nossa vida. Verdade, Renato. Tem sido uma jornada incrível. E como Deus transformou nossa vida nesses 30 dias, né? Eu posso afirmar que eu não sou a mesma Paula do dia 1º de maio. E você, Renato? Muitas mudanças, né? Muita coisa boa, né? E Deus foi falando conosco no decorrer dessas gravações e graças a Deus, né? Temos crescido para a honra e glória do Senhor. E é muito interessante perceber, né? Que mesmo sendo um livro tão antigo, né? Cada versículo parece ter sido escrito para nós, para nossa geração, para o nosso dia a dia. Isso só nos mostra o quanto a palavra de Deus é viva, atual e transformadora. Exatamente. Então, bora para a leitura? Porque o que hoje vem também é muito especial. Amém. Provérbios, capítulo 30. Ditados de Agur, filho de Jaqué, oráculo. Este homem declarou a Itiel e Alcal: Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam a sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, dê! Gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo, que nunca diz é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e, zombando, nega a obediência à mãe,
serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas demais para mim. 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios do rei. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso: o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo, de andar altivo, o bode e o rei à frente de seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Amém. Amém. E esse capítulo é bem diferente, né? Ele começa apresentando quem escreveu: Agur, filho de Jaqué. Antes de falar, eu gostaria de falar para vocês, a gente tem um livro que se chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada, editado por Paul Gardner. E a gente foi pesquisar quem era Agur, né? E aqui fala assim: filho de Agur, Agur, filho de Jaqué, foi o escritor de vários provérbios, endereçados a Itiel e a Ucal. Ele incentivou seus ouvintes a não atentar para a sua sabedoria humana, mas que estivessem voltados para a palavra do Senhor, que é perfeita. Então, às vezes vocês podem pesquisar e tem alguns lugares que sugerem que Agur seria um outro nome, né? Um outro nome que é designado para o próprio Salomão. Mas isso, não sei se é fake news, mas também não é comprovado. Então, às vezes a gente vai pesquisar e fala, mas quem que é Agur, né? Então, o que se sabe é que o que está na Bíblia. E como não tem muita coisa, então a gente tem que sempre ver o que de fato tem na Bíblia, tá? Então, não é bem provável que ele seja um outro nome para Salomão. Exatamente, né? E ele já começa, né, de uma forma que nos ensina muito, né? Agora ele se apresenta como alguém que reconhece suas limitações, suas fraquezas e sua total dependência de Deus. Ele não chega se colocando como o sábio, perfeito, muito pelo contrário, ele diz: eu sou o mais ignorante dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. E isso é muito forte, né? Porque enquanto muita gente acha que ser sábio é mostrar que sabe tudo, né? Agur nos ensina que a verdadeira sabedoria começa quando a gente reconhece que sem Deus não somos nada. Humildade, né? Esse é o caminho dos sábios, humildade. E olha, ele fez umas perguntas que nos colocam no nosso lugar rapidinho, né? Quem subiu aos céus e desceu? Ele pergunta isso. Ele pergunta mais: quem recolheu o vento nas mãos? Quem envolveu as águas na sua roupa?
E depois pergunta: qual é o nome dele e qual é o nome do seu filho? Conte-me se é que você sabe. Aqui já é uma revelação tremenda, né, sobre Deus e até uma referência profética sobre Jesus. Sim, essa menção ao nome do filho lembra aquela revelação de Jesus como Filho de Deus no Novo Testamento. Por exemplo, em João 3,13, Jesus diz: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E em Colossenses 1, entre os versículos 16 e 17, Paulo afirma que tudo foi criado por meio dele e para ele, reforçando a sua autoridade e divindade. E ele deixa claro, né, que tudo o que precisamos está na palavra de Deus. No versículo 5 ele diz: Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Quando você lê, eu já leio cantando. Eu lembro daquela música do escudo. Hum. Escudo para os que nele creem. E aí vem algo que me pegou muito forte também, sabe? Quando Agur faz o pedido para Deus, ele diz: Não me dê nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Gente, que coração é esse, né? É verdade. Porque ele entende, né, que tanto a riqueza como a pobreza podem ser armadilhas, né, se tirarem o nosso foco de Deus. Se tiver demais, pode se esquecer de Deus. Se tiver de menos, pode acabar pecando por necessidade. E isso é tão atual, né, Renato? Vivemos numa geração que busca mais, mais e mais, e Agur nos ensina a viver o suficiente, a depender de Deus, confiar que Ele cuida, Ele provê e que Ele sabe exatamente do que a gente precisa. E sabe, né, esse capítulo também traz muitas reflexões sobre o orgulho, né, sobre a arrogância, sobre as pessoas que se acham superiores. Mas Agur ele deixa claro, né? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? A verdadeira sabedoria é entender que somos pequenos e totalmente dependentes do Senhor. Sim, e sabe, quem escolhe o caminho da humildade atrai a graça de Deus. A Bíblia nos diz em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E é assim que a gente quer buscar todos os dias. É, e é isso que a gente, né, tem que buscar todos os dias: ser humilde, ser dependente e confiar nele, em Deus, e não em nós mesmos. E essa ideia também, né, ela é reafirmada em Mateus 23, lá no versículo 12, que diz assim: Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E também lá em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 3 e 4, Paulo nos exorta: Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É isso. E que possamos refletir sobre tudo isso, alinhar o nosso coração, a nossa mente e escolher viver esse caminho da humildade, da dependência e da confiança em Deus, porque esse é o caminho dos sábios. É verdade. Então vamos refletir? Amém. A reflexão de hoje é: e aí? Você tem vivido na dependência de Deus? Será que você tem buscado o suficiente ou tem vivido naquela busca desenfreada por mais e mais? Pense, né? Você tem confiado nas suas próprias forças ou tem reconhecido que sem Deus você não é nada? A humildade não é se sentir inferior, é entender que tudo que somos, temos e fazemos depende da graça e da bondade de Deus. Então reflita sobre isso. Amém. E viver na dependência de Deus
É um ato de fé, né? É colocar a fé em prática mesmo. E o desafio de hoje, como todos os outros, eu acho que é muito especial, né? E poderoso. Pratique um ato de serviço. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Coloque um dia na sua agenda. Vou praticar um ato de serviço hoje, né? Pode ser ajudar alguém da sua casa, fazer algo por um colega de trabalho, ouvir alguém que precisa desabafar, ou até oferecer uma palavra de encorajamento. A humildade, ela também demonstra quando escolhemos servir, mesmo quando ninguém vê. Faça isso em segredo, não para se aparecer, sabe? Mas para exercitar um coração humilde, como Jesus nos ensinou. Amém? Topa esse desafio? Bora lá. Então vamos orar? Amém. Eu vou ficar com saudade desses momentos, hein? Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, se puder fazer agora, se puder fazer depois, mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse capítulo tão precioso que nos ensina o valor da humildade. Reconhecemos, Senhor, que sem ti não somos nada. Nos livra, Pai, do orgulho, da arrogância e de pensar que podemos fazer as coisas sozinhos. Nos ensina a viver na dependência do teu amor, da tua provisão e da tua graça. Que possamos ter um coração humilde, que não busque riquezas ou reconhecimento, mas que busca te agradar, confiar em ti e viver o suficiente que vem das tuas mãos. Nos dê sabedoria, discernimento e nos fortalece para viver cada dia debaixo da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma palavra poderosa, hein? Meu Deus. E olha como esse capítulo mexe com a gente. Demais. E se Deus falou com você, compartilhe esse episódio com alguém. E eu vou te fazer outro desafio agora. Vou até dar um tempinho para você. Feche os seus olhos e pense em uma pessoa. Vou dar um tempo para você. Feche os seus olhos e pense em uma pessoa. Rapidinho. Pensei. Pensou? Sim. Ela tem WhatsApp? Sim. Então, se ela tiver, manda um oi e escreve assim: passando para compartilhar esse podcast de um casal de amigos. Que às vezes a gente não quer mandar, fala assim: ó, tem um casal de amigos meu aqui que tá fazendo um podcast. Assiste aí para ajudar o pessoal lá da igreja. Como quem não quer nada, sabe? E quero ver agora, hein? Deus não ia te mostrar essa pessoa por acaso. Se Deus te mostrou uma pessoa, se você fechou seus olhos, Deus te mostrou uma pessoa, realmente, manda para essa pessoa. Deus tem falado muito comigo, assim, por frases assim na minha mente, sabe? E pessoas, ele manda do nada, assim, pessoas. Eu não sei se você já pensa, já aconteceu com você. Sabe quando você pensa numa pessoa que você nem lembrava mais dela, assim, e de repente vem aquela pessoa e de repente você encontra essa pessoa? É porque Deus tem o propósito de você com ela. Então vamos lá. Cumpra esse desafio diferente aí, hein? E agora, pessoal, tem que cumprir esse chamado, hein? Que sejamos canal de bênção, né? Mensageiros da palavra de Deus. Deus quer te usar, hein? Seguimos firmes no nosso desafio. 31 dias mergulhados no livro de Provérbios. Amanhã, se Deus quiser, será um dia muito especial com o nosso último episódio. Fiquem com Deus, paz seja convosco. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.